Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo na paz? Hoje estamos começando mais um episódio nosso, que é da série Você Sabia? Já falamos 2 episódios aqui e hoje é o terceiro. Você sabia que você tem um chamado para adorar a Deus? É isso aí, é uma grande honra estar falando da palavra de Deus e poder compartilhar com vocês. E que Deus, através dessa mensagem, toque ao seu coração e que você possa sentir a presença dele sobre você. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre você. Fique conosco e não se esqueça, curta, comenta e compartilha o canal Amor em Forma de Palavra. Toca a vinheta aí. Hoje nós vamos começar o nosso vídeo bem diferente, com louvor. Você preste atenção nesse louvor aí. É da Sara, que fala, deixa eu te usar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Deus te chamou. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa Deus te usar. Para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, né, o próprio louvor já tá falando, né, eu te chamei, né, Deus te chamou, Ele te chamou para fazer grandes coisas aqui Glória na a terra. Deus. Vamos ler um pouquinho lá na palavra do Senhor, né, para nós irmos para nossa introdução. A gente vai começar lendo lá em 1 Tessalonicenses 2:12, que fala assim a palavra do Senhor: para que vós conduzisses dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O louvor, a palavra, tudo está dizendo que Deus te chama para adorar. Amém. E o que Deus está falando assim, ó, que Ele está te chamando. Enquanto Ele está te chamando, tu está vivendo um processo. Ele está te chamando para te adorá-lo. Enquanto Ele está te chamando, Ele está te cuidando. É só tu permitir a entrada dele na tua vida, para Ele te usar, para você fazer grandes coisas, para Ele te usar aí onde você tá, no lugar onde você tá. Ele pode te usar, transformar a tua vida, para você vir fazer grandes coisas, para você ter ousadia, né? Que nem a música tá falando, a ousadia de mostrar para todo mundo a diferença que Deus faz nas nossas vidas. E o chamado dele é esse, para você fazer a diferença. E enquanto tu não entende o teu chamado, tu acha que tá perdido no mundo, tu acha que não tem, que tem um vazio dentro de ti, sabe? Quando tu começa a entender o teu chamado, a entender a palavra de Deus, você vai se inteirando nas coisas, você vai entendendo cada coisa que você passou. Era um processo até onde você vai chegar. É um processo para você contar mais à frente, sabe? As coisas que Deus vai fazer na tua vida.
O teu chamado, você vai descobrindo ao decorrer, sabe? Deus vai te usando. Não importa onde você esteja, se o teu relacionamento está destruído, se a tua vida está destruída, se o local onde você está destruído, não importa para Deus. Ele te chamou e Ele vai te usar. Não é, Felipe? É isso aí. Tá bom. É muito linda essa canção da Sara Farias. Que ela diz, né? A palavra diz, né? Deixa eu te usar. Deus falando, deixa eu te usar. Para quê? Para adorar, para louvar a Deus. Você tem que louvar a Deus. A nossa mensagem hoje é que você sabia que somos chamados para adorá-lo a Deus? Nós somos chamados, eu sou chamado para adorar a Deus, você é chamado, a Sueli é chamada, todos nós somos. Em nome de Jesus, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que descobrir como fazer isso. É quando a gente está com aquele vazio, sentimento de angústia, triste. É aquele momento que a gente tem que buscar a Deus, porque a gente nasceu para adorar a Deus. Deus quer usar você. Você foi chamado por Deus. Você tem um chamado para Deus. Deus quer usar você. O que você está fazendo hoje, onde você está, não determina o que você é, o que Deus tem para você. Porque você foi chamado para adorar a Deus de alguma forma, de algum jeito. Como Deus constitui pastores, pregadores, evangelistas, cantores, Deus chama um de cada um de alguma forma. Deus quer te chamar também de alguma forma para você adorar a Ele. Porque o teu chamado é escrito por Deus. O teu chamado já está escrito há muito tempo atrás, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele já tem um chamado para a sua vida. Basta você continuar na caminhada junto com Ele, uma caminhada de fé, esperança. Ele tem para você um propósito de vida já. Ele já tem escrito a sua história de vida. Você tem que continuar trabalhando, continuar o que você está fazendo. Mas muitos podem se perguntar assim, mas o que eu faço não vai responder o chamado que Deus tem para mim. Errado. Deus já te preparou. Continua fazendo o que você faz. Eu trabalho lá na empresa tal, na metalúrgica tal, na concessionária tal, revendedora tal. Continua. Um exemplo eu estou dando, né? Continua. Porque você está no processo. Mas eu não vou adorar a Deus aqui fazendo isso. Continua. Porque todos que Deus usou, trabalhava. Deus usa enquanto trabalha. Deus, Ele faz isto para quê? É para você suportar futuramente o que Ele tem para você. Você está passando por um processo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, que é Davi. Quando ele foi chamado para servir a Deus, para adorar a Deus, o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Ele estava cuidando das ovelhas. Quando ele foi chamado para servir a Deus. Então continua. Você está no caminho certo. Mesmo você se perguntando, mas eu fui chamado para adorar a Deus dessa forma? Nesse lugar que eu estou? Sim. Sim. A resposta é sim. Assim como Davi foi chamado enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, no campo, trabalhando, você vai ser chamado para adorar a Deus aí onde você está. Para você falar da palavra do Senhor, aonde você estiver. Para Ele, através da onde você está, Ele te usar. Ele te usar para você levar a palavra para um amigo, para um colega de serviço, para tua família, para tua casa, para tu cuidar, né, desses detalhes da tua vida. E Ele vai te usar. É isso aí, que nem a Sueli disse. É começar, muitas vezes, aí onde você está. Levando a palavra de Deus. Transformando pessoas, lugares.
Você é o exemplo, você é o espelho de Deus. Então você tem que levar a palavra de Deus começando aonde você está. Porque lá em Mateus 22:14 também fala, né? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o que Deus fala sobre isso, né? Porque todos são chamados, mas todos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque tu tem que escolher. Tu tem que escolher. Eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou deixar o meu passado para trás. Vou viver uma vida nova com Jesus para viver o meu chamado, né? A partir do momento da onde tu está, para que as pessoas na tua volta notem a diferença em ti e através de ti elas também se arrependam dos seus pecados e sigam Jesus. Isso aí. Outra coisa que eu quero deixar para vocês também é assim, ó. Nunca compare o seu chamado com o chamado de outra pessoa. Nunca compare a tua história com a história de outro. Nunca. Porque automaticamente você desvaloriza o teu chamado. Porque muitas vezes, vou dar aquele exemplo assim, ó. Você cuida a grama verde do vizinho e esquece de regar o seu jardim. O seu jardim está morrendo. Os teus sonhos estão morrendo. Porque tu começa a pensar assim, como a grama dele está tão verde e a sua está morta. Por quê? Porque você de repente está alimentando o sonho do outro. Você está seguindo o sonho do outro e esquece de viver o seu sonho, o seu chamado. Porque você tem que alimentar o seu sonho. Você tem que alimentar o seu chamado. Você tem que entrar em contato com Deus para saber qual que é o teu chamado. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais rapidamente Ele vai te responder. Mais rapidamente você vai entender o que é o teu chamado. Qual que é o teu chamado. Porque você tem que tirar os olhos das coisas físicas e começar a viver o sobrenatural de Deus. Você tem que começar. Quando vem o problema, a adversidade, a dificuldade, você não pode focar nisso. Porque você tem um chamado para Deus. Aí vocês muitas vezes dizem, mas eu tenho chamado para Deus, olha o que eu vivo. Não sei nem cantar, não sei nem falar da palavra de Deus, né? Não sei falar publicamente, não sei adorar, não sei cantar. O que eu vou fazer para Deus? Ei! Tire os olhos das coisas físicas. Comece a olhar a vida com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Comece a viver o sobrenatural de Deus. Porque Ele age no momento certo. Ele age na hora certa. Mas você tem que estar ligado com Ele. Você tem que ter uma união com Deus. Porque lá em próprio Eclesiastes 3:1 fala: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo. Não é o seu tempo. Não é o meu tempo. Não é o tempo da Sueli. É o tempo de Deus. Você vai começar a viver o extraordinário de Deus. Mas é no tempo de Deus. Você vai começar a viver o chamado de Deus. Mas é no tempo de Deus. Continue o que você está fazendo. Continue no seu trabalho. Continue no seu serviço, na sua adoração, no seu ministério. Na sua igreja, continue. Mas aonde eu estou não consigo. Consegue. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu não sou capacitado. Eu não tenho esse potencial. Ei, tire os olhos das coisas físicas. Viva o sobrenatural de Deus. Deus te capacita. Exatamente. Deus te usa para você viver o teu chamado. Você tem um chamado. A gente tem um chamado. Cada um tem o seu chamado para adorar a Deus. Porque a gente foi criado por Deus para adorá-lo a Deus. Então, aguenta esse processo e vai viver o seu extraordinário chamado que Deus tem para você. Você vai começar a viver. Receba aí. Você
foi chamado por Deus e vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Receba isso aí, né? Exatamente tudo que ele falou, verdade, né? Receba na tua vida aí toda a profecia, né, que ele deixou para ti. Que a palavra do Senhor, ela é única, ela é verdadeira e única. Então, receba aí, fica com ela, com essa palavra e receba o teu chamado do Senhor. Dobre o teu joelho hoje, fale com ele, peça direção para ele, comece a deixar ele te usar, para que as pessoas notem a diferença em você. Então fique com essa palavra. Esse foi o nosso último episódio, né, da nossa série Você Sabia? Se você não assistiu os outros vídeos, corre lá e assiste, porque ainda tem lá tudo que você precisa saber. Tá lá. Fiquem então todos na paz. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho aí e siga o teu chamado. É isso aí. Fiquem todos na paz, que Deus os guarde e o proteja de todo e qualquer cilada do inimigo. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz aí. Amém. Tchau!